Então, bora começar. Vou resolver aqui duas questões com vocês de derivadas parciais. Essa vai ser a primeira questão, que é a questão 61. E a segunda questão vai ser a questão 63. Vou resolver essas duas com vocês bem devagar. E perceba que ele está pedindo derivada de ordem 3. Vamos lá, vamos resolver isso com calma. A grande dificuldade quando a gente tem duas variáveis é você entender que quando você deriva em x, o y é um número. Tá bom? Então, tá vendo o y? Vou marcar o y aqui em roxo. O y é um número. É como se fosse um 3 ou um 4. Entendeu? Se você conseguir ver isso, acabou. Seus problemas acabaram. Então, eu sempre gosto de tirar o que é constante antes de derivar. Isso é uma dica que ajuda bastante. Então, como a gente está derivando em relação a x, a gente vai derivar o x e o x ao cubo. E o resto? O resto a gente escreve de novo. Tá bom? Então, o 3 e o y a gente escreve de novo. Não muda. Agora, o x muda. Porque o x, derivada de x, vai ser igual a 1. Então, é só você escrever o número primeiro, que fica bem mais de boa. Continuando. Mesma ideia. A gente está derivando em relação a x. Então, vou marcar aqui em vermelho, ó, o y ao quadrado, mantém, e agora a gente vai derivar o x ao cubo. Derivado de x ao cubo fica 3x ao quadrado, pela regrinha do expoente. Então é isso, a gente calculou a derivada em relação a x. Deixa eu escrever aqui de novo. Como está multiplicado por 1, a gente pode pagar, né? E eu sempre gosto de escrever o constante, depois o x, depois o y, só para ficar mais organizado. Mas isso aqui é bobeira, tá? A ordem aqui não importa muito, não. Então, olha só, a gente calculou o fxx. Não, a gente calculou só o fx, né? E o enunciado está pedindo para você achar o fx, x, y. Então, encontramos o fx. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai ter que pegar essa função e derivar em relação a x. Então é como se a gente fizesse um novo exercício. Esse vai ser o fxx. Para você passar em cálculo de primeira, é muito comum aparecer derivada de ordens superiores. Então você deriva uma vez, pega a resposta, deriva de novo, pega a resposta, deriva de novo, e sempre aparece lá a regra do expoente, a regra da cadeia. Então vem comigo. É a mesma ideia, galera. Nós estamos derivando em relação a x. Então, tudo que não tem x, tudo que não tem x é um número. Deixa eu marcar aqui o que não tem x. 3y à quarta e 3 com y ao quadrado não tem x. O que significa isso? Que quando tem a constante, é só você escrever de novo. Só que aqui tem um detalhe, um pequeno detalhe, olha só. Quando o número está multiplicando uma função de x, o número continua multiplicando a derivada. Ok? Se você for derivar com um número, você pode manter o número e derivar a função. Mas, se você derivar um número sozinho, vai dar zero. Tá bom? Derivado de um número, ou seja, não tem variável, é zero. E é o que vai acontecer aqui. Como aqui não tem x, isso aqui é como se fosse 100, 300, 4, entendeu? É um número. E a derivada de um número sozinho é sempre zero. Então, vai dar zero mais. Aí, essa parte aqui não vai dar zero. Porque o número, né, que seria o 3 e o y ao quadrado, por que eu estou falando que y ao quadrado é um número? É a dica que eu dei para vocês, né? Eu estou derivando em x, então y é número. Você tem que olhar para o y como se fosse uma constante. O 3 e o y ao quadrado, eles continuam multiplicando.
Porque é um número multiplicando uma função de x. Se o número está sozinho, é zero. Se está multiplicando uma função de x, não vai dar zero, ele continua ali. Qual é a derivada de x ao quadrado? Baixo expoente, que é 2, x elevado a 2 menos 1. Então pronto. Vou escrever de novo aqui, só melhorando o resultado. Vai ficar 0 mais... O 0 pode remover, né? Não faz diferença. 3 com 2 a gente pode juntar. Isso é igual a 6. Eu gosto de escrever o x antes. E sobrou ainda um y ao quadrado. Então, esse é o segundo passo. Encontramos o fxx. Só que ainda não acabou. Ele pediu o fxx, y. Então, agora a gente tem que pegar essa função e derivar de novo, só que agora em relação a y. O que muda? Se você deriva em y, se você deriva em relação a y, o que acontece com o x? O x é a constante, ao contrário. Entendeu? Então, olha só. Vai ficar fxx, y. Mesma ideia, só que o número é o x. Então, vamos marcar o que é número? O 6 e o x são constantes. São números. Esse número está sozinho? Não. Está multiplicando uma função de y. Y agora é que é a variável. Entendeu? Como esse número multiplica a variável, não vai dar zero. Ele continua aqui. Você mantém o 6x. Aí qual é a derivada de y ao quadrado? Mesma ideia. Você baixa o expoente, faz o expoente a menos 1. Acabou. Então, vamos juntar, né? O 6 com 2 vira 12. Y elevado a 1 dá y, então fica 12xy. Essa é a resposta do exercício. Bem legal, né? No mesmo exercício, ele pediu para calcular o fxxy. Você tem que derivar 3 vezes.